Então, de volta, pessoal, começando aqui nosso domínio 4.0. Vamos falar aqui sobre operações e resposta de incidentes. Dado um cenário, usar as ferramentas apropriadas para avaliar a segurança da organização. Basicamente, esse item é só sobre ferramentas. Então, a gente vai falar aqui sobre descoberta e reconhecimento de redes, manipulação de arquivos, falar aqui sobre shell e ambientes scripts, captura de pacote e replay, né, que seria reenvio e tal. Falar um pouquinho sobre forenses também, frameworks de exploração, quebra de senha e sanitização de dados. Bom, começando aqui com a nossa introdução, parte do trabalho de um profissional de segurança envolve o uso de ferramentas especializadas para avaliar a condição de uma rede ou localizar um dispositivo não autorizado. Um cenário que pode envolver o uso de várias dessas ferramentas é durante uma investigação para procurar um sistema invasor em potencial em uma rede privada. Então, assim, basicamente a gente vai falar sobre ferramentas, não dá pra gente fazer uma utilização, simulação, coisa do tipo. Então eu peço a vocês que acessem o site de algumas que está relacionado e coisas do tipo e que testem no ambiente de vocês, até para vocês terem um básico mínimo ali de interação com a ferramenta. Reconhecimento e descoberta de rede, né? É a atividade de detecção de sistemas em uma rede, identificação de detalhes do dispositivo, como endereço IP, endereço MAC e tipo de sistema operacional, e coleta de informações de segurança, como configurações, portas abertas, aplicativos, serviços ativos e recursos, entre outros. As ferramentas e utilitários abordados nessa sessão podem ser usadas por um administrador de rede, um pesquisador de segurança, um pentester, um usuário não autorizado ou um invasor mal intencionado. Começar aqui com um Tracert ou Traceroute. Tracert no Windows e Traceroute no Linux. É usado para descobrir a rota de rede para um sistema remoto utilizando o protocolo ICMP. Ele envia solicitações de eco ICMP tipo 8 para o destino e manipula o TTL do cabeçalho IP. Basicamente, ele vai aumentando, né, o TTL até chegar lá no dispositivo que tiver a resposta. A primeira onda de 3 solicitações tem um TTL de apenas 1, ou seja, ele vai bater no próximo roteador e ele vai morrer. Primeiro roteador diminui o TTL em 1. Quando o TTL chega a 0, o roteador descarta o pacote de solicitação e envia e cria uma nova mensagem CMP tipo 11, ou seja, o Time Exceeded, que é enviada de volta à origem. O sistema de origem usa o endereço IP de origem do pacote tipo 11, que é o endereço IP de um roteador ou outro dispositivo à linha, em uma pesquisa DNS reversa. Se houver um registro PTR, que no caso seria um ponteiro, para o endereço IP, o nome do domínio do dispositivo de rede será exibido junto com o endereço IP. Se não houver nenhum nome de domínio associado ao endereço IP, somente o endereço IP será exibido. Ou pode haver até uma negativa nessa resposta aí. Por isso que às vezes aparece quando a gente vai fazer o traceroute lá, alguns xzinhos lá e tal, né? Um monte de x, porque não houve essa resposta. Cada consulta subsequente tem um TTL incrementado, ou seja, adiciona mais um, que continua até que o máximo padrão de 30 saltos seja atingido ou uma resposta tipo eco tipo 0 seja recebida do destino. Bem interessante para ver se traçamento de rota, para ver se está com alguma falha de rota, está perdendo, enfim. NSLookup ou DIG. As ferramentas NSLookup e DIG são usadas para realizar consultas DNS manuais. A ferramenta NSLookup é encontrada no Windows e no Linux, e a ferramenta DIG está disponível apenas no Linux. Essas ferramentas inicialmente realizam consultas no servidor DNS configurado do sistema. No entanto, é possível redirecionar as ferramentas para um servidor DNS alternativo para realizar consultas. No Windows, a ferramenta NSLookup pode ser usada no modo interativo ou não interativo. O modo interativo permite que vários comandos sequenciais sejam emitidos dentro da interface NSLookup. Para iniciar o NSLookup no modo interativo, digite o comando NSLookup para ver uma lista de sintaxe e digite ponto de interrogação. Os comandos singulares do modo não interativo podem ser emitidos usando a sintaxe de comando. Para ver a sintaxe, digite NSLookup ponto de interrogação. Não sei se tem esse menos ali. No Linux, você imita o dig ponto de interrogação, um comando para visualizar a sintaxe dessa ferramenta. No Windows é interessante que você coloca só nesse lookup, dá um enter lá e você consegue dar uns outros comandinhos depois. Ou você pode colocar nesse lookup já que você quiser direto ali, ele já te dá a resposta nesse lookup no site. E é porque tem uns modos lá de você puxar outros servidores e coisas do tipo. Ambas as ferramentas podem ser usadas para realizar transferências de zona, no caso ls-d domain que é nesse lookup, se suportado pelo servidor DNS de destino, ou consultas individuais de vários registros de recursos DNS para coletar as mesmas informações. Pode ser que algumas questões cobrem alguns comandinhos, né? Mas é no mínimo saber o que é aí a ferramenta. ipconfig e fconfig, a ferramenta Windows ipconfig é usada para exibir a configuração de IP e fazer algumas modificações na interface. Ele pode exibir configurações de interface resumidas ou completas, liberar o endereço IP atribuído pelo DHCP,
acionar a renovação de DHCP e de endereço IP, limpar o cache DNS e mostrar conteúdo do cache DNS. Use o comando ipconfig /, para ver detalhes da sintaxe. Já o ifconfig e o IP, eles são usados para manipular as definições de configuração das placas de interface de rede, isso lá no Linux. O comando ifconfig é mais antigo e frequentemente substituído pelo comando IP. Algumas distros já não tem mais esse ifconfig, somente o IP. Aí, claro, IP, show address e tudo mais. Essas ferramentas podem ser usadas para mostrar a configuração atual da NIC, da placa de rede, habilitar e desabilitar uma interface, definir um endereço IP e remover um endereço IP. O comando IP pode ser usado para executar muitas outras funções relacionadas à rede, incluindo adicionar entradas de cache ARP, mostrar a tabela de roteamento e alterar a tabela de roteamento, o hyperroute lá. Você consegue fazer essas alteraçõezinhas aí. Tranquilo? Até agora, belezinha, né? Lembrem-se, vamos testando isso aí, caso você nunca teve contato com essas ferramentas, tá? Nmap. O comando Nmap é um mapeador de rede ou scanner de porta. A ferramenta Nmap pode ser usada para executar uma ampla variedade de funções de descoberta e enumeração de rede, incluindo varredura de ping, varredura de porta, identificação de aplicativo, identificação de sistema operacional, firewall e evasão de IDS, uma infinidade de funções de script para descobrir detalhes sobre aplicativos e sistemas operacionais de destino. O Nmap é uma interface GUI para o Nmap. Tem para Windows e Linux. É uma ferramenta muito utilizada mesmo. Ping e PFPing. O comando ping emprega as mensagens ICMP tipo 8 echo request e tipo 0 echo reply. Na plataforma Windows, o ping envia 4 echo requests, enquanto na maioria das plataformas, como no Linux, ele repete indefinidamente a transmissão de uma solicitação de eco até que a ferramenta seja encerrada, normalmente por Ctrl+C ou Ctrl+X. Se o sistema de destino for capaz de responder, uma solicitação de eco é enviada de volta ao sistema solicitante. Se a resposta for recebida, o ping confirma essas informações exibindo mensagens sobre as respostas, que inclui o tamanho, o tempo de vida e volta e o TTL resultante. Se nenhuma resposta for recebida, a ferramenta exibirá o request timeout após um tempo limite padrão de 4 segundos. Um resultado positivo confirma a capacidade de acessar o sistema remoto. O erro request timeout, no entanto, não significa, foco aqui, não significa necessariamente que o sistema remoto está offline. Mas também pode significar que o sistema está muito ocupado para responder, o roteamento para o destino está com falha, o sistema está bloqueando o ICMP ou o sistema não está respondendo ICMP. Às vezes pode ser isso aqui, Firewall no Windows mesmo bloqueia isso daí, não deixa responder ICMP. Então, na maioria das vezes pode ser ICMP. Aí é onde entra, por exemplo, você usar o Nmap e usar esses aqui, evasão de firewall de IDS. Uns comandinhos lá próprios para isso. Ao usar ping baseado em ICMP, é um meio não confiável para determinar se o sistema está presente online. O comando pfping integra a função de ping on traceroute. Ele avalia a perda de pacotes e a latência com conexão com o destino. Eu particularmente nunca utilizei na prática esse pfping aí não. Hping, o comando hping é um mapeador de rede, scanner de porta e gerador de pacotes. Ele é frequentemente usado para testar firewalls e outros dispositivos de segurança de rede, executar traceroute avançado, executar fingerprint sistema operacional e muitos mais. Geralmente é usado como utilitário complementar ao Nmap e a versão atual Hping 3. Eu acho até um tempo que não atualiza isso daí, viu? Já fiz outro material para um outro componente aí. E estava pensando mais a fundo isso aí, tem um tempo já. Eu já utilizei ele somente para geração de pacote. Para mapeador, scanner de rede, nunca consegui não. Fazer uns DOS da vida aí, simular os IP spoofing. É bem bacana o Hping 3 aí. Netstat. O comando netstat exibe informações sobre sessões TCP ativas em um sistema. Vou repetir. Exibe informações sobre sessões TCP ativas em um sistema. Essa é a função dele. As opções de saída incluem exibir o endereço IP de origem e destino e o número de porta de conexões, listar o programa associado a uma conexão, mostrar bytes de tráfego, estatísticas Ethernet, mostrar o FQDN, que é o Full Qualified Name, Domain Name, né? Para endereços externos e exibir a tabela de roteamento. Pode ser usado para definir conexões ativas para um socket, como IP e porta identificados ou rastreados pelo firewall como uma conexão suspeita, bem como o ID do processo, o PID relacionado à conexão. Foca nessa funcionalidade do Netstat aí, que tem algumas perguntinhas sobre isso daí, já fica a dica, né? Netcat, o comando Netcat é um utilitário de rede flexível usado para gravar ou ler conexões de rede TCP e UDP. Sua ferramenta de comando é apenas NC. Essa ferramenta pode ser usada para redirecionar entrada e saída padrão entre caminhos de rede, mesmo
para ferramentas utilitárias que não possuem recursos de rede nativamente. Além de redirecionar a entrada e saída, ele também pode ser usado como scanner de porta básico e pode realizar transferência de arquivos, atuar como ouvinte de porta e até mesmo servir como backdoor de controle remoto. O pessoal sempre fala esse Netcat, chama de canivete suíço, que dá para fazer um monte de coisa com ele. Essa parte aqui de transferência de arquivo, ouvinte de porta. Normalmente quando tá no remoto lá, abre uma conexão com porta, com Netcat e na sua máquina também eles comunicam que você consegue fazer transferência de arquivos de um modo bem simples. Falar um pouquinho sobre scanners IPs, né? Eles podem se referir a várias ferramentas de função semelhante, como Angry IP Scanner, Advanced IP Scanner. Essas ferramentas executam varredores de ping na rede, né? Ping de rede, e em seguida acompanham várias sondagens e consulta para identificar o endereço MAC, o tipo de sistema operacional e as portas abertas. Os scanners IP são fáceis de localizar online e instalar em seu próprio sistema para experimentar suas funções de identificação de rede. Normalmente, né? Você chegou na rede, conectou, a primeira coisa que você roda aí pra saber quem está conectado na rede lá. O ARP. O comando ARP é usado para exibir ou manipular o conteúdo do cache ARP. O cache ARP ele mostra a tabela atual de associações entre o endereço MAC e o endereço IP. Com essa ferramenta ARP, você pode visualizar o cache ARP atual, excluir entradas e adicionar novas entradas. Basicamente isso. O pessoal sempre coloca lá o ARP-A, né? Para ver as conexões atuais, tudo mais e tal. Ver as conexões não, ver os relacionamentos lá da tabela ARP, né? Da cache ARP. Route, o comando route é usado para visualizar e manipular a tabela de roteamento de um sistema. Mesmo um dispositivo endpoint possui uma tabela de roteamento que pode ser visualizada e editada com este comando. Também é possível estabelecer uma conexão remota como SSH para um roteador ou um outro dispositivo e usar a rota para alterar a tabela de roteamento do dispositivo remoto. Seguindo o CURL ou CUR, ele é uma CLI usada para transferir dados via URL em uma ampla variedade de protocolos. Aí tem essa lista enorme aí que de novo vou ler. Este utilitário oferece suporte a uma gama impressionante de recursos. É frequentemente utilizado em scripts para transferir dados para dispositivos como carros, TVs, impressoras, telefones celulares, reprodutores de vídeo e muito mais. Tem essa URL aqui para a gente dar uma acessada depois lá e verificar um pouco parte de documentação. E no main page, digamos assim, seria o cur -help para visualizar os detalhes ali de sintaxe. Que eu já vi a maioria do pessoal faz para fazer get em HTTP. Para pegar banner da página, baixar uma página usando esse URL. E eu acho que ele também funciona para baixar arquivo. Enfim, não sei exatamente. Mas deve ser, tem FTP ali, tem HTTP, TPS, enfim. The Harvester, ele é usado para coleta OSINT. Ele interage automaticamente com dezenas de conjuntos de dados online, mecanismo de pesquisa e serviços de informação para produzir um dossiê sobre um alvo especificado. A saída dessa ferramenta lista endereços de e-mail, subdomínios, endereço IP, URLs e outros fatos relacionados sobre o nome do domínio de um alvo. Usa o comando The Harvester -help para visualizar os detalhes de sintaxe. É bem bacana, acha muita coisa, ele meio que automatiza, né? Algumas pesquisas, digamos assim. Então pode facilitar, pode trazer algumas coisas mais práticas, digamos assim. O SN1 Pair, né? Isso é meio que um sniper ali, a forma escrita dele. É um scanner de reconhecimento de pen test automatizado. Ele é capaz de realizar a descoberta do sistema, varredura de portas e varredura de vulnerabilidades em relação aos alvos. Está disponível com uma versão CLI gratuita ou uma versão GUI profissional. Provavelmente deve ser paga, né? Não conheço esse especificamente. Scanless, a ferramenta Scanless é um raspador de varredura de porta pública online. Meu Deus, que tradução foi essa? Existem vários serviços de digitalização baseados na web que o Scanless pode utilizar para a coleta de informações de rede. As instruções de instalação estão hospedadas em GitHub versus Scanless. Só que eu verifiquei a URL, tá? Usar o comando Scanless -help para visualizar os detalhes de sintaxe. Também é uma ferramenta que eu não conheço, não sei se ela vem nativa. Provavelmente não, para estar no GitHub ali. Quando eu falo nativa no Kali Linux da vida, no Parrot e coisa do tipo. DSNum, a ferramenta DSNum é usada para a coleta de informações de DNS. Ela pode extrair dados de servidores DNS, pesquisas do Google e pesquisas RUIS. Usa o comando DNS-H, DNSNum-H, para visualizar os detalhes de sintaxe. Falar um pouquinho sobre Nessus. Nessus é pancada, né? Isso aqui, nossa, é violento demais essa ferramenta. É um scanner de vulnerabilidade GUI, uma ferramenta de avaliação da empresa Tenable. Está disponível como uma ferramenta gratuita, que é bem limitada, a versão Community, ou um serviço de assinatura comercial, que é bem caro também. O Nessus é amplamente reconhecido como uma ferramenta de avaliação de segurança confiável e completa. É muito top, eu já trabalhei com ele. Parte web mesmo, lá de nuvem, você consegue jogar seus domínios nele, de tempo em tempo ele faz
avaliação, te mostra relatório, enfim, bem top mesmo. Justifica o preço, né? Cuckoo seria... O Cuckoo Sandbox é uma solução automatizada de sandbox e análise de malware de código aberto. Ele pode monitorar chamadas de API de sistema operacional, rastrear a manipulação de arquivos, despejar a memória do processo, fazer capturas de tela de atividades e coletar tráfego de rede. Trouxe aqui a URLzinha dele para a gente depois acessar lá e verificar um pouco mais, né? Ela não é nativa, por isso deve ser baixada e instalada para utilizar. Além disso, existem diferentes sintaxes para comandos para Windows e para Linux. Bom, pessoal, essa primeira parte fica por aqui, né? Não tem muito o que comentar sobre as ferramentas ali, é mais assim, parte de o que ela serve, o help dela ali, talvez o site, pra gente ver. No mais, é vocês abrirem uma por uma aí e pelo menos ver para que ela serve, sentir ali, né? Digamos assim, caso não tenha contato, pra ter um pouquinho mais de experiência, vai que na prova cai isso daí, né? Bom, então é isso, nossa parte 1 fica por aqui. Na próxima parte a gente vai começar a falar sobre manipulação de arquivo. Forte abraço, não se esqueça daquele comentáriozinho, avaliação do curso e vejo vocês na próxima aula. Até lá!